E mais uma make bafo pra gente parar este canal antes do final de semana. Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Sim, maquiagem super. Hoje a gente tem um ponto de luz que não é de luz, é um degradê de tom sobre tom. Assim, aquelas cores que às vezes a gente não dá tanta importância na paleta, mas que deixa a maquiagem com um ar muito sofisticado. São tons que estão super em alta, tanto aqui no Brasil como lá na gringa, então se tu quer bancar antenada, são nessas cores que tu tem que te jogar. Maquiagem não tá difícil de fazer, não, viu? Eu tentei ser bem explicativa como sempre, e a gente já vai pro passo a passo conferir como é que eu fiz tudo isso, assim, tipo, de um jeito bem bacana. Vamos lá? E já vamos começar então, fixador de sombras de quem? Da Grife, Luciane Ferraz, né? Eu aplico ele com um pincel sintético em toda a pálpebra móvel, mas é importante que seja só na pálpebra móvel, que tu não ultrapasse a linha do côncavo para facilitar o teu esfumado depois. E hoje a gente vai de paleta da Catherine Hill pra fazer um ponto de luz um pouco diferente, que não é bem um ponto de luz. A gente vai fazer uma jogada aqui de tom sobre tom. Eu vou começar com a sombra vinho da paleta, gente, pra fazer o primeiro posicionamento de sombra aqui no cantinho interno. E vou depositando ela mesmo pra ela ficar bem intensa, mas fico bem concentrada só no cantinho interno mesmo. E vou fazer a mesma coisa aqui no cantinho interno. Então, ó, deixa um buraquinho aí no meio da pálpebra, como se fosse aquele esquema mesmo de pálpebra luz, só que hoje não é luz, tá, gente? É tom sobre tom, que fica um efeito lindo, eu adoro. Pincel CN20 do Kit Áurea, porque eu tô trabalhando com sombras opacas, então eu preciso de pigmento, né? Você sabe que sombra opaca sempre pigmenta menos. Eu vou nesse tom de rosa que tem aqui na paleta, é um rosé assim, e é ele que a gente vai depositar com muita vontade aqui no centro da pálpebra, dando batidinhas pra sombra ficar bem concentrada. Eu vou voltar com o primeiro pincel que eu apliquei a sombra vinho, gente, esse é o 10 do nosso Kit Pro, tá? E ele tá sujinho com a sombra vinho, mas eu não vou pegar mais produto, eu vou agora só trabalhar essa marcação aqui, ó, pra ficar mais esfumado, arrastando de leve a sombra rosa por cima da sombra vinho. Essa história de usar o pincel sujo facilita muito, viu? Tipo, tu não precisa ficar te preocupando tanto com o degradê, porque ele meio que vai se fazendo sozinho. Se eu pegar um pincel limpo, eu vou ter mais trabalho, mas também vai funcionar. Ó, gente, sem muita dificuldade eu já consigo esse acabamento aqui, ó, com as sombras bem mescladas, sem uma marcação muito grosseira. Pra fazer o côncavo, eu vou continuar nessa tonalidade de vinho, porém com um pouco mais suave e cintilante que tem aqui no cantinho da paleta. Agora com o pincel 9 do nosso kit, eu vou levantar a sobrancelha e começar a criar aqui um esfumado com esse tom. Eu adoro fazer côncavo nesses tons, vocês sabem, né? Eu acho que fica bonito e fica assim, com um ar diferente, a maquiagem fica bem presente, porém não é fantasiado, assim, sabe? Não é aquela coisa muito extravagante. Só tem que trabalhar o pincel com leveza pra conseguir um esfumado bonito. Agora eu vou pegar o pincel número 5 do Kit Pro e vou sujar ele de leve, tem que ser de leve mesmo, porque essa sombra é bem pigmentada. Na sombra iluminadora que tem aqui na paleta é a segunda da primeira fileira. Pra limpar aqui abaixo da sobrancelha, olha como ela tem o estouro bem presente, né? Ela vai limpar aqui embaixo da sobrancelha e também vai me ajudar nessa transição do esfumado. E a gente já vai pro delineador, tá, gente? Ó, eu comecei com ele assim mais fininho, eu vou engrossando ele, mas eu não vou fazer um final muito definido nesse delineador, porque depois eu vou vir com um pouquinho de sombra pra apagar esse final dele, não deixar ele nem muito puxado, nem muito arredondado, pra que tu possa escolher na tua casa qual é o formato que mais te agrada. Mas antes de fazer o acabamento na parte de cima dos olhos, eu vou começar a parte de baixo, porque eu preciso que as duas partes conversem depois. Então o acabamento em cima vai ficar por último. Vou vir com o lápis da Mori na linha d'água, dando uma leve borradinha pra fazer um olho bem dramático. E vamos fazer um degradê nessa linha d'água também. Então a gente vai primeiro com a sombra vinho opaca, com bastante vontade pra fazer um dramalhão aqui embaixo, gente. Vai na tua vibe, na verdade, porque eu sei que tem muita gente que não gosta, que tem dificuldade de fazer esse esfumado aqui. Mas eu te garanto, faz total diferença, viu? E agora, gente, eu vou usar o mesmo tom que eu usei pra fazer o côncavo, que é aquele vinho mais cintilante, sabe? Pra esfumar por cima. O segredo desse esfumado aqui, ó, gente, eu ainda não fiz a minha olheira, tá? Não tá corrigida. O segredo é não ultrapassar muito a linha dos teus cílios inferiores, tá? Então, tipo assim, eu tenho os meus cílios inferiores bem grandes, assim, então eu tenho uma margem bacana pra trabalhar esse esfumado. Mas vai com calma aí e vai mirando mais ou menos no tamanho dos teus cílios, que eu tenho certeza que tu vai acertar.
Te prepara que agora a gente vai fazer sujeira, até por isso que eu não fiz esses acabamentos aqui. Pincel 10 do Kit Pro na sombra preta. E a gente vai fazer uma coisa assim, ó, tipo, meio sem leito, entendeu? Vamos começar a depositar a sombra preta aqui, ó, bem onde eu terminei com o delineador, subindo ela. Ó, o pincel tá meio deitadinho, ó, em direção abaixo da linha do côncavo, por isso que eu tô com a sobrancelha erguida, ó, pra depois eu conseguir esfumar e misturar os dois sem ficar muito marcado, sabe? Então aqui, na verdade, gente, é só um complemento, só que a sombra preta faz sujeira, paciência. Mas percebam que eu tô pegando, ó, o final da parte de baixo do olho com o final da parte de cima. É uma mistura, uma bagunça, mas que fica bom. Aí, gente, é só dar uma misturadinha aqui com o pincel limpo e pronto! Sem muito mistério, tá? Porque todo o trabalho de esfumado já ficaram pelas sombras de baixo, então o preto veio só pra dar um impacto mesmo, tá? Tô aqui pra facilitar a tua vida, meu bem, não é pra dificultar, não. Ainda não fiz os acabamentos, a gente já vai pra máscara de cílios, máscara nova que chegou aqui por casa. Eudora Máscara para Cílios Turbo Curvadíssima. Turbo Curvadíssima. Máscara da Eudora. Em cima e embaixo, viu? Hoje eu escolhi um cílio que é bem dramático, mas ele não é tão fechadinho pra não esconder o efeito da sombra, que é esse modelinho aqui, ó. Da Eyelure. Será que tu consegue aqui, ó. Esse é o cílio que a gente vai colar. E vamos limpar essa porquice aqui, até que não sujou tanto quanto eu achei que ia sujar. Pincel que tá só com vestígio de base e depois a gente aplica o corretivo normalmente. Vamos caprichar nesse contorno, tá? Eu vou usar a paletinha da Eudora, vou usar o primeiro tom da paletinha, que é o tom que eu gosto pra deixar o contorno marcado, porém natural. Eu não preciso de pretexto pra tacar iluminador na cara, né? Skin Perfection da Eudora, mas eu ia te dizer já que eu usei uma sombra opaca, mas não preciso de desculpa não, né? Eu gosto de iluminador, então eu capricho mesmo. Batom, gente, hoje não tem batom, é simples e simplesmente um lápis da MAC. Eu escolhi o Spice, porque ele tem cor de nada, mas tem uma corzinha, então é um nada que tem uma emoção. Então eu vou apagar os lábios com o pincel sujo de base, vou contornar e preencher levemente com esse lápis da MAC, só pra deixar uma corzinha na boca, mas deixando o foco total nos olhos. Os beijos já ficam todo revirado, né? Mas eu vou encerrar ainda com chuva de cristais e gloss da nossa grife, porque eu tô muito metida. E eu acho que vai ficar lindo, ó. Tiramos o contraste do opaco do olho e vamos botar um brilhinho na boca. Já posso te dizer que eu tô pronta? Tô pronta! Sim, gostaram da make de hoje? Tem essa pegada meio gringa nas cores, que são cores que normalmente a gente vê nos tutoriais das gringas, né? Os vinhos, os alaranjados, os tons de pêssego. A gente deu a nossa brasileirada por aqui. E pra te inspirar, é claro, tu te joga, né, meu bem? Faz tuas adaptações aí, como eu sempre te digo, e vai bem linda pro teu compromisso, pro teu evento ou sentar na sala da tua casa bem maravilhosa, por que não? Espero mesmo que tu tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece do like antes de ir embora. Se tu ainda não tá inscrito, vem pro nosso time, meu bem. Tenho certeza que tu não vai te arrepender. Se tu gosta dos assuntos do universo feminino, aqui é um ótimo lugar pra te né, familiarizando aos poucos. Tô aqui algumas vezes na semana, às vezes de surpresa, com vídeo aleatório também. Enfim, seja muito bem-vindo ao nosso time. A gente se fala muito em breve, viu? No próximo vídeo eu tô aí e é logo logo. Até lá. Tchau!